Amém? Vamos ler aqui que está em Corinto? Vamos olhar aqui. Depois disso, apareceu a mais de quantas pessoas? Mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Isso era o Paulo explicando para as pessoas lá em Corinto sobre a pessoa de Jesus, sobre a ressurreição dele, que era uma coisa incontestável, que tinham pessoas que tinham vivido, que tinham presenciado, ele falando na época que ainda tinham pessoas que estavam vivas, que tinham tido a experiência de tê-lo conhecido. Quando ele falou isso, já tinha passado há um bom tempo, foi mais ou menos no ano 60 da era cristã, já tinha passado mais ou menos uns 30 anos que Jesus tinha morrido, né? E ele comentou sobre isso aí, falando que está em Corinto, amém? Podemos assentar, irmãos? Eu quero nesta tarde conversar com você e quero me deter bem nesse assunto assim. Naquela época, então, havia muita dificuldade para poder acreditar nisso. Mas acontece que toda a movimentação que aconteceu em Jerusalém, depois da morte de Jesus, foi exatamente, as autoridades não queriam que, de repente, os cristãos sumissem com o corpo de Jesus e falassem que ele havia ressuscitado. E por conta disso eles tomaram toda a providência, a segurança para que ninguém fizesse isso, porque as autoridades romanas e também as autoridades religiosas sabiam que havia esse comentário, mas aí o anjo foi lá e aconteceu alguma coisa que os soldados, de uma certa forma, saíram correndo. Mas vejam bem, Jesus morreu numa sexta-feira, às 3 horas da tarde, e tinha que fazer toda a preparação do corpo. Ele morreu às 3, e diz a palavra de Deus que houve tudo aquilo que vocês sabem, que eu não vou entrar em detalhes com vocês, tremou, uma série de coisas aconteceu com a morte dele, e era comum pegar as pessoas que morriam morte de cruz, quebrar as pernas dessa pessoa, para ele morrer mais rápido, para forçar o pulmão, para ele morrer asfixiado. Mas a palavra já dizia, 700 anos antes, que ninguém quebraria os ossos dele, que os ossos dele não seriam quebrados, como era comum fazer com todos os executados por morte de cruz, que era uma execução feita pelos romanos. E ele acabou então morrendo às 3 da tarde, depois de receber a furada de uma lança que provocou uma hemorragia externa, que o sangue dele desceu todinho. Quando ele realmente conseguiu cumprir a missão, ele falou para o Pai que tudo estava consumado, e depois então que se cumpriu tudo aquilo que já se previa, que estava escrito nos livros 700 anos antes, ele acabou morrendo. Quando ele morreu, diz a palavra de Deus que tinha um cidadão que acreditava nele, que se chamava José de Arimateia. Ele era um senador, ele tinha influência, ele era respeitado, ele tinha entrada no meio do poder daquela época, e ele pediu para ser dado a ele o corpo de Jesus. E eles liberaram o corpo para ele. Ele foi lá até a cruz, juntamente com Nicodemos, que era um outro seguidor de Jesus, um homem importante, que fazia parte do Sinédrio. Sinédrio era como se fosse um parlamento, onde as pessoas julgavam as causas religiosas do povo de Israel, e esse cidadão chamado Nicodemos, ele era um dos membros do Sinédrio. Os 70 membros, ele era uma dessas pessoas que tinha poder de decisão, era um parlamentar. E eles, juntamente com esse senador, foram lá e conseguiram pegar o corpo. E quando eles pegaram o corpo de Jesus, eles tinham que fazer uma preparação, porque havia todo um ritual para poder sepultar alguém. Era alguma coisa demorada. Era usado 50 metros de linho. As pessoas compravam 50 metros de linho, e depois que compravam esses 50 metros de linho, pegavam aloés, pegavam toda uma iguaria que era passado no corpo exatamente da pessoa que ia ser sepultada, e depois que ele passava aquela iguaria todinho, o aloés com aquele cheiro, tudo como era comum fazer, eles enrolavam
aquele linho no corpo da pessoa, dos pés à cabeça, deixando só o rosto do lado de fora, onde eles colocavam um lenço. Para poder fazer isso realmente demorava, não era uma coisa que eles faziam rapidinho. E eles estavam correndo contra o tempo, porque para um judeu, quando nascia a primeira estrela no céu, mais ou menos às 18 horas, ou um pouco mais de 18 horas, eles não podiam fazer mais trabalho nenhum, porque já era sábado. E no sábado não poderia se fazer nenhum tipo de trabalho, principalmente cuidar de um corpo. Isso era totalmente inadmissível pela lei judaica, e eles tiveram que correr para fazer aquilo. E diz a palavra que eles arranjaram uma sepultura. A sepultura que eles arranjaram era do Nicodemos. Era uma sepultura que ninguém tinha usado. E eles foram e colocaram Jesus nessa sepultura. Por que eu estou explicando para vocês? Porque geralmente quando se fala sobre sepultamento, que você vai em Jerusalém, você é levado em um lugar como sendo o lugar onde Jesus foi sepultado. É uma igreja chamada Igreja do Santo Sepulcro. Ela foi descoberta no 3º século pela mãe do imperador Constantino, a Helena, ela que acabou descobrindo esse lugar, é o que se diz. Mas isso aí sempre as pessoas duvidavam que fosse um lugar de verdade. Por que as pessoas duvidavam que lá era o lugar? Porque fica dentro dos muros de Jerusalém. E dentro dos muros de Jerusalém não tem nenhum sepulcro, a não ser o do rei Davi, que se tem conhecimento, quando você for lá um dia você vai perceber. Mas era proibido colocar realmente sepultura dentro dos muros da cidade. Todos os cemitérios eram fora dos muros da cidade. Logo não se entendia por que a sepultura de Jesus estava dentro da cidade, visto que ele não tinha prestígio social, ele não tinha prestígio político para poder acontecer isso, e isso sempre as pessoas questionaram, como que é esse lugar? Se não podia colocar uma sepultura dentro dos muros da cidade. Por isso alguém começou a pesquisar, e um inglês chamado Charles Gordon, parece que em 1808, ele descobriu o lugar onde se acredita que seja o verdadeiro lugar. Pela proximidade que existia do local onde Jesus foi sepultado, se acredita que esse deve ser o verdadeiro lugar, porque eles não tinham tempo suficiente para poder cuidar de um corpo e poder realmente sepultá-lo, visto que Jesus morreu às 3 da tarde, até tirar da sepultura, até descer o corpo, até fazer a preparação e enrolado no linho, seria muito difícil ter que levar para um lugar distante, como fica a igreja do Santo Sepulcro, fica muito longe do local onde Jesus foi executado. E essa discussão então acabou chegando, e esse Charles Gordon, ele descobriu o lugar, por quê? Porque esse lugar que foi descoberto fica bem pertinho do lugar onde ele foi executado. Jesus foi executado no Monte da Caveira, no Monte do Gólgota. Eu quero até mostrar a foto para vocês aí, ó. Essa aí é a foto recente do lugar. É uma montanha, é chamado de Gólgota, que quer dizer Monte da Caveira, porque tem esse monte, tem essa figura assim, os 2 olhos, o nariz, e as pessoas chamavam isso de Monte da Caveira. O Monte do Gólgota. Foi aí que ele foi sepultado. E o lugar que o pessoal descobriu é descendo essa montanha, muito pertinho daí, tem um local onde esse inglês realmente, depois de muita pesquisa, descobriu, por exemplo, segundo as pesquisas dele, que o local é ali. É um lugar que você vai em Jerusalém, que é chamado de Jardim da Tumba. Vamos ver a foto aqui. É esse lugar aí. Quando você desce a montanha, tem esse lugarzinho que você vai lá, visita. Quando você entra, está escrito lá numa placa, escrito assim, que geralmente as pessoas se emocionam muito quando lê lá dentro, que colocaram uma placa dizendo assim: ele não está aqui porque ressuscitou. Quando se entra nessa parte, está escrito lá exatamente essas palavras.
E tudo indica que talvez esse seja o lugar mesmo. Por quê? Porque é um lugar muito próximo, não havia tempo para poder preparar o corpo e levar para sepultar em outro lugar, visto que do sair da primeira estrela, judeu não podia fazer nada, porque já era o sábado, eles não podiam fazer nenhum tipo de trabalho. Pois bem, Jesus foi sepultado aí, nesse jardim, vigiado, e todo mundo saiu, foi cuidar da sua vida, porque tinha que ir para a celebração do sábado. Passou o dia, quando foi domingo, já pela manhã, bem cedo, mas bem cedo, uma das seguidoras de Jesus, chamada Maria Madalena, ela era uma mulher muito grata a Jesus, ela era apaixonada por Jesus, uma gratidão muito grande pelo que Jesus havia feito com ela. O que Jesus fez com ela? Jesus libertou ela. A Bíblia diz que ela era uma mulher altamente endemoniada. O capeta tomava conta do couro e da vida dela. Diz aqui a palavra de Deus que só dela saíram 7 demônios. Vocês imaginam só, um demônio já faz um estrago na vida de uma pessoa, pois ela tinha 7 acompanhando ela. Imagine vocês que para poder colocar para fora 7 demônios da vida de uma pessoa, só Jesus tinha poder e autoridade para poder fazer isso. Esses demônios causavam na vida dela todo tipo de escravidão. Com certeza ela já não decidia por si mesma. A influência desses demônios simplesmente dominavam a vida dela, influenciavam a vida dela para o lado errado. Pelo menos é o que diz aqui a palavra de Deus. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual o quê? 7 demônios. Era muito demônio na vida de uma pessoa só. Tinham mais mulheres. Verso seguinte: e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Essa aí era a dona Joana, que era esposa do Cusa, que era exatamente o contador do Herodes, que seguia Jesus. Mas quem ainda? E Susanas e muitas outras, que a serviam com o quê? Com os seus bens. Essas mulheres, elas eram ricas. A maioria delas eram ricas. E elas, quando tomaram conhecimento que elas se converteram, elas financiavam Jesus. Elas praticamente que pagavam as idas e vindas de Jesus, porque Jesus ficou só pregando, ele precisava comer, os discípulos precisavam comer, e essas pessoas, quando se converteram, essas mulheres, elas estavam ali dando suporte financeiro, de maneira então que tudo que Jesus precisava, elas bancavam, principalmente a Joana, que era muito rica, para que ele não parasse de pregar, porque todas elas receberam bênçãos. Diz aqui a Bíblia que foram curadas de enfermidades, muitas delas. E Maria Madalena foi liberta. Talvez ela tive uma vida totalmente oprimida, totalmente dominada por espíritos malignos. E aconteceu então que ao encontrar-se com Jesus, Jesus deu a libertação para ela, e ela ficou tremendamente grata por essa libertação. E ela viu o mestre dela morrer, sendo machucado, sendo maltratado. Ela deveria estar realmente emocionalmente acabada de ter presenciado uma violência brutal contra a pessoa que a havia abençoado, que a havia libertado. Quando chegou no domingo, ela foi lá na sepultura, porque ela precisava pegar o corpo e tirar e sepultar em outro lugar. Ela chegou lá, diz a palavra de Deus, que ainda estava escuro o local. E quando ela chegou, ela encontrou um homem lá. Ela não conheceu esse homem. No primeiro momento ela achou que era o jardineiro. E ela se aproximou desse homem e disse: Senhor, eu entrei ali e vi que o corpo do meu Senhor não está lá. O senhor sabe quem levou o corpo dele daqui? Eu queria levar esse corpo, ela falou assim. Olha a cabeça dela, ela queria levar o corpo de Jesus para colocar em outro lugar. Eu queria levar o corpo.
E ela achou que era o jardineiro. E quando ela conversava, Jesus olhou para ela e disse: Maria. Como dizendo, eu sei que é você. Só que ela não estava conhecendo Jesus. Mas quando Jesus falou, ela conheceu pelo timbre de voz. Quando ela viu que era Jesus, ela se jogou no chão, quis adorar Jesus na hora, adorou Jesus na hora. E Jesus disse: olha, não me toca, disse Jesus para ela. Não me toca porque eu ainda não subi ao Pai, disse Jesus, eu vou subir ao Pai. Tudo indica que ele estava vindo da profundeza da terra, do Hades. Ele foi dar ciência aos espíritos em prisão que estão no Hades, de que a salvação havia chegado, a redenção havia chegado. Talvez Satanás deve ter explicado que isso não ia acontecer. Ele foi lá dar ciência e agora ele tinha que subir ao Pai para poder se apresentar ao Pai e dizer que tudo já estava feito. Ele disse: não me toques, mas você vai e avisa para os meus irmãos que eu subo para o vosso Deus, para o meu Deus e o vosso Deus, para o meu Pai e o vosso Pai. Ele falou para a pessoa certa. Quando ele acabou de falar isso para ela, ela saiu dali, colocou em tudo quanto foi grupo que Jesus havia ressuscitado. Eu sempre digo que Deus tem as suas estratégias. Tinha que aparecer para uma mulher para a notícia se espalhar rápido, né? Se fosse para um homem, o camarada dizia: rapaz, não vou nem falar que ninguém vai acreditar em mim mesmo, ainda vão tirar onda com a minha cara, o melhor é ficar calado dessa história aí. Mas para uma mulher, a ciência diz que a mulher diz que fala 3.500 palavras por minuto, e o homem fala só 1.500, então para espalhar uma notícia é melhor contar para uma mulher. 3.500 é mais fácil, é mais do que o dobro. Vocês estão entendendo? E ela saiu dali já com a língua coçando para contar para todo mundo. Ela foi, já começou a contar para todo mundo: olha, ele ressuscitou, eu falei com ele lá. Não, não é verdade, não, eu falei com ele lá, ele não está na sepultura. E as primeiras pessoas para que ela falou foi para o Pedro e para o João. Os dois vieram correndo com ela lá na sepultura. O João chegou primeiro. Quando eles chegaram lá, eles procuraram, eles descobriram, por exemplo, que o pano estava enrolado, o linho estava enrolado normalmente, que não tinha sido, estava rolado, e o lenço estava colocado do lado, que tinha um sentido judaico. Quando o lenço era colocado do lado na mesa, significava que não era para você recolher a mesa, porque a pessoa ia ali, mas já voltava. Diga glória a Deus. Todo um sentido, vocês estão entendendo? Estava lá o lenço, eles prestaram atenção que Deus estava lá, eles saíram dali e espalharam aquele assunto. Aí você para de dizer: mas isso é uma história contada assim. O que faz nós acreditarmos em Jesus são exatamente a história, os dados históricos que nos garante exatamente isso aí. Mas de repente você pode dizer assim: não, mas isso aí foi falado pelos evangelhos, de pessoas que estavam totalmente comprometidas com Jesus. Mas existem escritos de pessoas que não eram cristãs, que escreveram e que falaram sobre Jesus, de que ele viveu aqui, das coisas que ele fez, de que ele ressuscitou. E uma das pessoas que falou isso foi um homem que é considerado um dos maiores historiadores do primeiro século, que foi o Flávio Joséfo, que nasceu no ano 37 do primeiro século. Jesus morreu no ano 33, ele nasceu exatamente 4 dias depois, mas ele viveu e tomou conhecimento de todos esses fatos, a ponto então de escrever de uma forma histórica, em um livro dele, exatamente tudo aquilo que ele sabia com respeito à existência de nosso Senhor Jesus Cristo e com respeito à sua própria morte. Eu até peguei o livro aqui, foi esse cidadão aí, Flávio Joséfo, que é respeitado por todo mundo, porque ele se tornou um historiador que teve a sua vida realmente poupada pelo imperador Vespasiano, imperador de Roma, que construiu lá aquele estádio que tem lá até hoje, e que é um historiador respeitado por tudo que ele escreveu, esse cidadão. E ele fala, eu mandei o livro, qual é o livro? Nesse livro aqui, Antiguidade dos Judeus, ele está falando, eu até peguei o capítulo que ele fala, eu peguei, onde ele está falando isso aí. No capítulo 3, né?
Deixa eu ver aqui, mais precisamente no capítulo 3, né? Ele fala sobre isso aí, desse acontecimento, no livro, nos escritos históricos, de mais de 2000 anos, ou de 2000 anos. Esse camarada escreveu isso. Então não há dúvida de que Jesus existiu. E além de ser tão verdade isso aí, o apóstolo Paulo disse que ele foi visto por mais de 500 pessoas. Os discípulos presenciaram, as pessoas viram que ele venceu a própria morte. E o que é mais interessante, esses escritos que nos dá conhecimento, foi feito de uma maneira, ou escrito de uma maneira que não nos deixa dúvida. Por exemplo, geralmente quando alguém lê o Novo Testamento, Mateus, Lucas, Marcos, a primeira coisa que a pessoa pensa é o seguinte: eles sentaram para poder escrever tudo junto, para poder combinar o que eles iam escrever. Mas não foi assim. Eles escreveram em tempo diferente. Eles não se sentaram para escrever junto o Novo Testamento. Deixa eu ver aqui para vocês as datas. O Evangelho de Mateus, o Mateus escreveu para os judeus somente 80 anos depois, 50 anos depois, foi que ele escreveu o Evangelho de Mateus. 50 anos depois que ele escreveu. Que ele sentou para poder escrever a experiência que ele teve e o que ele viveu. E você vai ver que eles escreveram em tempo diferente os evangelhos, mas se fecha, tudo igual, com algumas diferenças por posicionamento de visão de determinadas situações, mas tudo fecha igual. Se eles não tivessem vivido tudo isso que eles escreveram, com certeza os evangelhos não estariam tão associados e tão batendo tão igual o que o outro escreveu. Mateus escreveu isso exatamente, aqui diz no ano 80 e 90 depois de Cristo, e o Marcos, que escreveu também, escreveu no ano 65 a 75 depois de Cristo, e quando ele escreveu para os pais da igreja. O Marcos era pequeno. O Marcos não era discípulo de Jesus. Ele era garoto ainda, quando ele presenciou, quem batizou ele foi o apóstolo São Pedro. Ele nem era discípulo, e quando ele escreveu o Evangelho de Marcos, ele escreveu exatamente para quê? Para contar a experiência dele, o que ele viveu com Jesus, e ele escreveu de um momento diferente, longe de Mateus. Eles não estavam juntos para combinar o que ia escrever, mas cada um passou a escrever a sua experiência com Deus. A sua experiência com Jesus, e bate. Por que bate? Porque foi uma história verdadeira, não foi uma história inventada. Quem escreveu também foi uma outra pessoa que não conheceu Jesus, que foi exatamente o Lucas, que era um médico. Ele escreveu para uma pessoa chamada Teófilo. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Mas ele escreveu baseado em quê? Perguntando para as pessoas que tinham vivido a experiência. Ele procurou saber como ele não viveu no tempo de Jesus, mas ele se converteu. Ele fez o livro baseado no que as pessoas falavam para ele. Ele fazendo pesquisa e perguntando das coisas que Jesus havia feito, saiu o Evangelho de São Lucas, que também bate com os demais, baseado no que as pessoas que tiveram exatamente essa experiência contaram para ele. Assim também como o Evangelho de João, que foi escrito 90 anos depois de Cristo. Ele também não sentou para combinar, para escrever o Evangelho. E ele foi contando a experiência dele. Tudo que ele falou foi o que os outros também falaram e escreveram em tempo diferente, o que prova que Jesus Cristo é Deus, é verdadeiro, e que essa história não é uma fantasia, mas fala de alguém que de fato morreu e ressuscitou. Diga glória a Deus. E Maria Madalena foi lá e contou para o pessoal: olha, ele está vivo. O pessoal estava muito desanimado. Vocês imaginam, quem era que poderia ficar animado depois da morte do seu líder dessa forma como foi? Eles apostavam todas as fichas em Jesus.
A maioria deles não sabia nem o que estavam fazendo naquele contexto ali. Pedro ficou mauzão, traiu Jesus. Eles voltaram a pescar, decidiram voltar a pescar, que Jesus já tinha tirado eles da pesca. Falado a eles: olha, vocês vão deixar de ser pescador de peixes para ser pescador de homens. Mas depois da morte de Jesus, eles voltaram para as atividades deles, que eles tinham que viver. E o que aconteceu? Eles ficaram com medo da pressão das autoridades, fizeram uma reunião e se reuniram numa casa. Essa casa existe até hoje, lá no centro de Jerusalém. É uma casa que se acredita que era do Nicodemos, porque a casa é antiga, ela tem aspecto de uma casa de pessoas ricas da época. Eu acho que tem até foto aí, está procurando uma foto aí, porque a foto atual, existe um lugar. Todo mundo se reuniu lá, era o lugar que eles se reuniam. Geralmente era esse lugar. Provavelmente essa reunião aconteceu lá, trancado. Se não foi lá, essa primeira reunião foi em outro lugar. Era no domingo. Eles fecharam todas as portas, porque eles estavam com medo da represália das autoridades. E quando eles estão lá conversando, talvez tentando saber o que é que eles iam fazer, apareceu Jesus no meio deles. Jesus apareceu e Jesus saudou todo mundo, uma saudação que a gente usa aqui na Igreja Quadrangular, porque foi Jesus que saudou desse jeito, por isso que a gente usa. Jesus apareceu e disse assim: paz seja convosco, Jesus falou. Ele disse: paz seja convosco. O pessoal se espantou. Ele conversou com todo mundo lá. E depois que ele conversou, ele desapareceu. Aí a história se espalhou, que ele havia ressuscitado. A primeira aparição dele já tinha sido da estrada de Emaús, uma vila que ficava a 30 quilômetros de Jerusalém. Ele apareceu do lado de alguns discípulos, que não eram os 12, mas eram discípulos, que Jesus tinha mais de 12 discípulos. Ele tinha os discípulos e os co-discípulos, eram 70. E ele apareceu, era o Cleófas, parece que era o nome de um deles. E Jesus apareceu no caminho, conversou com eles. Eles não prestaram atenção que era Jesus. Convidaram Jesus para tomar café, para comer pão. Jesus foi na casa deles comer pão com eles. E ainda assim eles não perceberam que era Jesus, porque naquela época, andar à noite, as pessoas não viam direito, porque não tinha a iluminação que nós temos hoje. As pessoas iluminavam sua casa com lamparina de óleo, né? E esse fato parece que aconteceu já no horário já um pouco avançado. Eles sentaram para comer pão. Quando eles sentaram para comer pão, eles só vieram descobrir que era Jesus na hora em que Jesus foi repartir o pão, que eles viram que era da maneira como Jesus sempre fazia para poder repartir pão para todo mundo. Eles olharam: é Jesus. Aí Jesus desapareceu deles. E eles comentaram: poxa, por que a gente não percebeu que era ele? Quando esse homem falava, o coração da gente ardia, a gente sentia uma coisa diferente quando ele conversava com a gente, diz a palavra de Deus. Por que eles não conheceram Jesus assim de primeira? Porque Jesus estava no corpo glorificado. O corpo glorificado é um corpo diferente desse corpo aqui, baseado pelo que diz a Bíblia. É um corpo que não se detém pela física, não tem as limitações que esse corpo tem. Esse corpo glorificado, você pode andar nas alturas que você não vai morrer por falta de oxigênio. Esse corpo glorificado, você consegue passar a parede, porque ele não está limitado pela física. A física diz que 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Por isso que você não consegue atravessar essa parede. Mas com esse corpo, que é um corpo glorificado, não há limitação da física. Por isso que Jesus atravessou a parede. Você entendendo? É uma forma diferente. A Bíblia deixa claro que esse corpo que todo mundo vai ganhar no dia do arrebatamento, os que morreram em Cristo e os que ficarem vivos serão transformados para poder receber esse corpo, porque as pessoas vão precisar subir lá para o alto para encontrar Jesus, que segundo a Bíblia nós vamos encontrá-lo nas nuvens. E se você tentar subir com esse corpo que você tem,
Numa determinada altura você morre porque vai faltar oxigênio, mas o corpo glorificado ele não tem esse tipo de limitações. E Jesus não era uma fumaçazinha, ele era um corpo, ele tinha um corpo. A prova é que Tomé não estava na reunião daquele domingo, quando contaram para ele, olha, Jesus esteve no meio da gente, ele disse, eu não acredito, ele falou. Tomé era cientista. Ele chegou e disse, eu não acredito. Se eu não tocar nele, não procurar olhar ele direitinho e não examinar, eu não vou acreditar que ele ressuscitou, não. Isso virou no domingo, quando foi no outro domingo, eles fizeram reunião de novo e Jesus apareceu novamente. E quando Jesus apareceu, diz a palavra de Deus, que Jesus chamou Tomé, Tomé, vem cá. Ele pegou, foi lá com Jesus. Jesus disse assim, toca aqui na minha mão, para você ver que eu não sou uma fumaçazinha, como eu tenho um corpo, toque, examina. Ele pegou, tocou na mão de Jesus, pega aqui do meu lado, ele pegou do lado. Quando ele pegou, a Bíblia diz que ele começou a adorar, Senhor meu e Deus meu, ele falou assim, diz a Bíblia. Jesus disse a ele, pois é, porque tu me viste, tu crestes, bem-aventurado é aqueles que não viram e creram, digam glória a Deus. Você sabe quem é o bem-aventurado? Você. Eu, nós nunca vimos Jesus, mas no entanto, nós acreditamos que Ele existe, que Ele é Deus. Vocês estão entendendo? Aí Jesus falou, bem-aventurado é aqueles que não viram e creram, Tomé. E ali ele passou a acreditar depois de fazer um teste, depois de examinar Jesus. E Jesus então começou a aparecer para as pessoas. Ele ficou 40 dias interagindo com as pessoas. 40 dias treinando as pessoas, 40 dias falando o que elas deveriam fazer, até que chegou o último dia, que ele resolveu simplesmente ir embora, definitivamente. Ele reuniu e disse, olha, eu vou ter que ir, disse ele, eu vou ter que subir, porque agora vem uma outra pessoa para cuidar de vocês, e se eu não subir, essa pessoa que vai cuidar de vocês, ela não vem, ela só vem depois que eu subir. É interessante isso. Quando você lê a Bíblia, você percebe que ela está dividida em três partes. Uma parte em que Deus fala, antes de Jesus que você lê a Bíblia, você vai ler, e disse Deus, e falou Deus, e falou Deus. Aí veio Jesus, aí você vai lendo no Novo Testamento, até o livro de João. Você vai ler o quê? E disse Jesus, e disse Jesus, e disse Jesus. Aí depois que Jesus subiu, você vai ler a Bíblia, já não é mais, nem disse Deus, nem disse Jesus. Você começa a ler e sempre está dizendo assim, e disse o Espírito Santo. Diga glória a Deus. Significa o quê? Que Jesus disse, se eu não for, essa pessoa não vai vir. E essa pessoa que vai vir, quando eu subir, ela vai lembrar vocês de tudo que eu tenho falado para vocês. Essa pessoa que vai vir, depois que eu subir, ela vai cuidar de vocês. Essa pessoa que eu vi, que vai vir depois que eu subir, elas vão fortalecer você, elas vão chorar por você, elas vão lutar por você, e ela vai ter a responsabilidade de sustentar vocês no caminho até eu voltar de novo. Diga glória a Deus. Quem era essa pessoa? O Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Aí ele teve uma conversa, lá em Marcos 16:15, ele comissionou, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem, em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas, e se pegarem serpente não vai acontecer nada, vocês estão realmente autorizados para ir falar no meu nome. Ele falou para aquelas pessoas ali, e aquelas pessoas receberam aquela ordem, tudo indica que esse dia foi no último dia. Ele teve uma conversa com 120 pessoas. Essas 120 pessoas eram pessoas que o acompanhavam. Ele comissionou cada uma delas, essas 120. Teve uma conversa com ela e disse, olha, vocês, eu vou subir e o Espírito Santo vai voltar, vai vir. Eu subo e ele vem. E vocês vão esperar até que o Espírito Santo vai preparar vocês. O Espírito Santo vai fortalecer vocês, o Espírito Santo vai encher vocês de poder e vocês vão ficar esperando aqui. Vocês vão esperar até que do alto vocês sejam revestidos de poder, disse Jesus.
Aí depois que você receber o poder que vocês vão receber, aí vocês vão falar de mim. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra, vocês vão levar essa mensagem vai se espalhar no mundo inteiro. Isso que está acontecendo aqui e isso que vai acontecer é uma mensagem que vai ultrapassar exatamente as gerações e todo mundo vai saber disso. E quem vai ajudar realmente as pessoas saberem, as outras gerações saberem, são exatamente vocês, que vocês vão levar, vão espalhar para outras pessoas vão ser revestidas de poder, e essa mensagem vai simplesmente se espalhar em todo o planeta. E é tão verdade, que você está aqui hoje ouvindo sobre isso depois de 2000 anos. E eles não sabiam muito bem o que se passava. Eles foram para uma casa, que essa casa, achou a casa? O cenáculo, não achou? É só botar cenáculo. Entendeu? O que aconteceu? Eles ficaram lá trancados dentro da casa. Ficaram trancados lá, saiu quantos dias? 10 dias. Sem saber o que estava acontecendo. Ficaram trancadinhos lá, orando. Porque Jesus disse, vocês fiquem lá, até que vocês sejam revestidos de poder. Espere lá no lugar para onde vocês vão. Não saiam de lá, só saiam de lá quando vocês forem revestidos. Eles ficaram lá orando. Passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, não acontecia nada. Quarto dia não acontecia nada. Quinto dia não acontecia nada. Sexto dia não acontecia nada. Sétimo dia não aconteceu nada. Oitavo dia não aconteceu nada. Nono dia não aconteceu nada. Mas no 10º dia aconteceu. E esse dia que aconteceu era no dia de Pentecoste. O que quer dizer Pentecoste? Quer dizer penta, que vem de 5. Era uma festa, é uma festa que tem em Jerusalém, que acontece 50 dias após a Páscoa. Por isso que o nome é Pentecoste, que vem de 5, de penta. Terminava a Páscoa, contava 50 dias e vinha a festa de Pentecostes. Como era essa festa? Igual a festa do agro. É uma festa que as pessoas levavam para o templo o fruto da terra. Eles fazem isso até hoje. E nessa festa vinha turista de tudo quanto era lugar para essa festa. Todos os países que existiam naquela época vinham para ali. Iam para essa festa. Tinha estrangeiro de tudo quanto era canto. E Jesus esperou essa hora para poder espalhar o Espírito Santo dele. O pessoal se reuniu, quando deu 9 horas da manhã, o Espírito Santo chegou. Sabe o que a Bíblia diz? Que eles estavam reunidos na casa, de repente um vento invadiu o lugar. Aquele vento. E aquele vento foi enchendo as pessoas. E na medida que ia enchendo as pessoas começavam a falar em línguas diferentes, que não era a língua nativa deles. Tem uma coisa que eu gosto sempre de explicar. Vocês sabem como é que significa a palavra espírito em grego? Muitos sabem aqui que eu já ensinei. A palavra espírito significa pneuma. No original grego, pneuma é o nome. Você prestou atenção que tudo que deriva desse nome é para colocar ar? Pneu do carro, por exemplo. Pneu, que vem disso aí. Por que o nome é pneu? Porque você injeta ar dentro dele. Quando alguém tem um problema no pulmão, que o pulmão está doente, que não está funcionando direito, as pessoas dizem que a pessoa está doente, que ele está com o quê? Com pneumonia. Porque o pulmão serve para quê? Serve para encher de ar. Tem umas ferramentas novas que o pessoal usa, que ela funciona através da pressão do compressor, que é ferramenta pneumática, porque usa vento. Que deriva do significado do nome espírito. A Bíblia diz que soprou um vento no lugar e todos eles foram cheios. Diga glória a Deus. Deus encheu eles com esse poder. O pessoal parou na porta lá. O pessoal está bêbado, 9 horas da manhã, que foram ver o Pedro, que era covarde, levantou, começou a pregar para todo mundo, e naquele dia se converteram 3.000 pessoas.
O evangelho foi pregado na língua de cada um. Os estrangeiros que estavam lá entenderam o que os outros falavam, porque Deus capacitou as pessoas para falar da língua do estrangeiro lá e explicar para eles sobre Jesus. Eles ouviram aquilo ali, creram, entenderam, aceitaram, cada um na sua própria língua. Pessoas que não estavam capacitadas, que não conheciam determinados idiomas, Deus capacitou só para falar para aquelas pessoas. Aquelas pessoas se converteram, foram 3.000. Quando eles saíram dali, que acabou a festa, que eles voltaram para os seus países, eles já levaram a mensagem de que Jesus Cristo veio ao mundo, que Ele morreu, mas que Ele tinha ressuscitado. Diga glória a Deus. A mensagem se espalhou, como dizia a Bíblia, e hoje nós estamos aqui como resultado disso. E terminando, porque senão fica muito tarde, o que eu quero dizer para vocês, não há dúvidas de que Ele ressuscitou. O fato de nós estarmos aqui hoje, de existir milhões e milhões de pessoas do mundo inteiro que têm a mesma fé, que acreditam no mesmo Jesus como você acredita, significa que a mensagem se espalhou da maneira estratégica, como Deus falou. E tem mais um detalhe: o que é que ia motivar esses homens para continuar pregando e falando, sem medo da morte? O que foi? Eles foram motivados com a ressurreição. Senão eles não iam fazer o que eles fizeram. Eles largaram tudo depois que Jesus morreu e foram pregar. Alguns deles até morreram por isso. Eles se motivaram a pregar novamente. Eles se motivaram a pregar por quê? Porque eles viram que Jesus ressuscitou e que conversou com eles depois de ressuscitado. Isso foi uma motivação para eles poderem anunciar o Evangelho e trazer o Evangelho até nós. Então, nesta noite, encerrando, eu estou falando tudo isso para vocês, só para dizer para vocês uma coisa. Jesus morreu e ressuscitou. Por que que Ele ressuscitou? Para dizer para você que você vai ressuscitar igual a Ele se você estiver com Ele. Era isso que Ele queria dizer. Olha, eu vou voltar um dia, disse Jesus. Foi o que Ele falou lá no alto do Monte das Oliveiras, quando Ele subiu, que desapareceu, que Ele subiu para os céus. Os anjos falaram: vocês estão vendo Ele subir aí? Um dia Ele vai voltar. E esse voltar é o que a gente está esperando. Nunca esteve tão próximo de voltar, pelos acontecimentos e pela confirmação das profecias bíblicas. Significa o quê? Que um dia Ele vai voltar. E a volta dele que está próxima não é para descer da terra, mas é para nos esperar nos céus, naquilo que a Bíblia chama de o grande arrebatamento. Isso vai acontecer quando? Quando a política do mundo mudar. Quando a política mudar, que o anticristo dominar o mundo, que vai ser um líder político que vai dominar o mundo inteiro. Quando ele dominar, a Bíblia fala que Jesus vai levar o seu povo. Por quê? Porque quando ele dominar, vai começar o período da grande tribulação, e ele vai tentar banir o nome de Jesus da terra, exigindo que as pessoas todas tenham a marca da besta para poder comprar e para poder vender. E quando isso acontecer, nós não estaremos mais aqui, porque nós já teremos passado pela experiência do arrebatamento. Diz a Bíblia que se você tiver morrido, você vai ressuscitar nesse dia para o encontro de Jesus e ficar com Jesus em um determinado lugar durante 3 anos e meio, enquanto a terra vai estar sob o domínio do anticristo, vivendo a grande tribulação. Depois de 3 anos e meio, Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai estabelecer o reino milenar, onde Ele vai dominar por 1000 anos, segundo o que diz a palavra de Deus. E quando Ele vier para dominar a terra, que a Bíblia diz, nós vamos voltar para viver com Ele aqui também. Amém? E era isso que eu queria falar para vocês, hoje, no dia da ressurreição. Para que você acredite nisso. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele é o Salvador. Ninguém pode salvar você a não ser Ele. Ele é o único Salvador, baseado pelo que diz a palavra de Deus. Por quê? Porque Ele morreu por você para poder te salvar. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé no nosso lugar.